A 9ª temporada de Rick and Morty foi anunciada pela HBO, ou HBO, sei lá como você prefere falar. E assim, pelo que deu pra ver no trailer, vai ser bem interessante. É que a última temporada ela não teve uma avaliação tão boa pela parte do público, eu acho entendível. Parece que ela ficou um pouco mais solta, sabe? Eu acho que foi a questão de já ter eliminado o Rick Prime e não ter seguido necessariamente uma lógica mais séria. Tiveram alguns episódios muito bons, assim como tiveram, obviamente, alguns episódios um pouco mais medianos. No entanto, a gente não tá aqui hoje pra falar da 9ª temporada, até porque nem saiu e só tem um trailer. Eu tô aqui pra falar, se você viu a thumb, né, e clicou pela thumb ou leu o título, se eu coloquei isso no título, você sabe que é pra falar da relação da Beth com o Rick. A Beth, ela é, obviamente, ali um dos personagens que está envolto da história, afinal ela é filha do protagonista, só que ela não é uma personagem que tem uma, como é que eu posso dizer, uma aderência por parte do público. Toda vez que tem, assim, um episódio mais focado na Beth, a galera parece que não gosta tanto. Ele parece que dá uma caída. E eu tenho a minha teoria de porquê. Inclusive, tá? Assim, na própria série, o Rick meio que fala, tem um episódio lá que vai ter um arco da Beth, e ele fala, ninguém quer ver um arco das Beth. E uma das minhas teorias é que a galera não gosta muito da Beth, porque ela meio que mostra um lado do Rick que muita gente não tá acostumado em ver. Que apesar dele ser muitas vezes sentimental, ele não é o estilo sentimental frágil, ele é o estilo sentimental fodão. Quando ele, por exemplo, tá ali com a unidade, tem aquele momento todo, apesar dele estar triste, ele ainda não perde a postura de cientista extremamente inteligente, capaz de fazer qualquer coisa. Só que quando ele tá com a Beth é diferente, ele expõe um lado dele um pouco mais frágil, sabe? Um lado que pode ser ali machucado, talvez. Isso porque o Rick, ele é um tanto quanto diferente dos outros Ricks. Se a gente pegar e olhar ali e analisar todas as memórias, um dos fragmentos de memória da Beth é justamente o fato do Rick Prime ter abandonado ela. Então, assim, meio que ela se sente um pouco sozinha. E quando isso aconteceu, o Rick Prime não pareceu estar demonstrando nenhum sentimento a mais, sabe? Então meio que todos os Ricks eles são um pouquinho dessa forma. Como eles têm filhas infinitas pelo universo e tudo mais, eles meio não se apegam, não criam esse vínculo emocional. Diferente desse Rick que a gente acompanha, o C-187, que até quando se trata de um clone da Beth, ele tá ali pra ela. Ele tá ali demonstrando ser frágil, ele tá ali não querendo que ela seja eliminada, sabe? Ele mantém um sentimento paterno. Como a gente vê ali nos fragmentos de memória também do Rick, ele se lembra da Diane, ele se lembra bem pouco dela, mas ele sabe que ela gostava mais da Beth do que só uma memória que ele se lembra, obviamente. E, assim, é interessante ver como o Rick Prime perdeu a Diane, porque a gente não tem muito bem essa informação. A gente sabe que ele construiu um dispositivo que eliminou ela da face dos universos, por assim dizer, de todo o multiverso, mas a gente não sabe o que aconteceu com a Diane original dele. Tanto que o Rick tá único e exclusivamente ali com a Beth original. E agora a gente vai falar um pouco de como a Beth é parecida com o Rick. Apesar de serem pai e filhos, eles têm, assim, algumas coisas que eles são realmente muito, muito parecidos. Eu acho que um dos episódios que melhor mostra isso é o ABC da Beth. Isso porque nesse episódio, o Tommy, que é um amigo dela, ele foi pro mundo da Frufulândia dela quando era criança, e de acordo com o teatro que ele fez pra mostrar como isso aconteceu, ele foi empurrado num poço de mel. Pela própria Beth, no caso. E nesse momento é quando a Beth vai conversar com o Rick e ele fala um pouco que ele sabe que ela é parecida com ele. Ele sabe que ela é meio louca, inteligente. Ele basicamente expõe pra você que tá assistindo, pra gente e pra própria Beth que eles não são tão diferentes assim. E que ela sim seria capaz de empurrar ali o Tommy num poço de mel. Um detalhe interessante aqui, assim, meio fora do assunto, é que o Tommy, como ele tá preso ali dentro, a galera culpa o pai dele. Então meio que acham que o pai dele é ali algum psicopata com gostos esquisitos por carne humana. E ele tá sendo condenado por isso. No entanto, se a gente for olhar o paralelo que tá acontecendo no mundinho da Frufulândia da Beth, o Tommy, ele faz a mesma coisa. Ele tá simplesmente devorando ali os personagens frufrus que ele mesmo cria, por assim dizer, pra conseguir sobreviver. Então, basicamente, o Tommy tá fazendo o que o pai dele poderia fazer. E talvez seja um indício de que, sim, o pai dele também poderia ter ali tentado fazer alguma coisa com o próprio filho. E talvez ele tenha
corrido pra casa da Beth pra pedir ajuda ou algo do gênero. Mas isso aqui seria uma teoria muito louca. A questão é que esse episódio tá tratando um pouco sobre isso, sobre o fato de pais serem parecidos com os seus filhos. E uma das coisas interessantes é que quando o Rick faz um clone da Beth, ele não tá só fazendo um clone só pra livrar ela. Ele provavelmente tá fazendo também alguma espécie de experimento. Ele queria saber, talvez, ok? Se ele teria ficado também. Quando ele dá essa opção pra Beth, ele fala, talvez seja algo que você escolheu e isso vai te fazer ficar feliz. Então quando ele faz esse clone, é um jeito dele provavelmente ver se talvez, já que ele é tão parecido com a Beth, se ele teria ficado. Isso porque em um dos fragmentos de memória do Rick 637, a gente vê ali que ele teria parado com a ciência no momento em que o Rick Prime conversa com ele, ele fala que ele não quer, que ele tá tranquilo, e ali na garagem ele conversa com a Diane e com a Beth sobre tomar um sorvete. Então abre um portal e cai uma bomba e explode todo mundo. Esse foi o ponto de virada que fez o Rick, se tornar o Rick que a gente conhece. Mas ele provavelmente teria realmente parado com tudo aquilo só pra viver uma vida normal e tranquila. O que a Beth faz, tá? No episódio em que a Beth Clone volta pra tirar satisfação com o Rick, a gente vê isso perfeitamente. Ela se assusta com o fato dela ter voltado com o Jerry e o Rick fala pra ela, olha, se ela fez isso como ela é você, tem suas memórias, ela é literalmente apenas um clone ou a original de você, isso quer dizer que é uma coisa que você também faria. A Beth, no caso, é simplesmente o Rick escrito ali perfeitamente, eles são literalmente quase a mesma coisa. As ações você consegue enxergar em um a mesma coisa do outro. A Beth, ela nutre pelo Rick uma admiração intelectual, ela admira muito ele por ser inteligente, e ela também tem um medo do abandono, como a gente vê em vários episódios, o que muitas vezes dá ali uma brecha pro Rick meio que tentar manipular as coisas. Esse abandono emocional, esse abandono que ela sente por parte dele, é porque todas as Beths já viram seus pais indo embora. E esse foi um dos poucos Ricks que retornou para tentar ali ter um resquício de uma vida normal, talvez. Um dos poucos momentos em que a Beth e o Rick conseguem ter uma vida normal quando eles estão se aproximando. E é onde a gente vê na Beth comum, quando ela tá simplesmente vivendo uma vida normal ali com o Jerry. O Jerry, querendo ou não, ele é um bobalhão, ele é um idiota, ele é um tonto, mas ele dá pra Beth a calma que o Rick não dá. É seguro pra ela continuar ali com ele. Isso porque ela sabe que ele não vai deixar ela. Muito pelo contrário, quando ele deixa ela, ele fica triste, ele fica sem nada e ele quer sempre voltar pra ela. A gente vê isso exatamente no episódio onde a Beth retorna e ela se assusta com isso. Ou quando a Beth tá em pânico porque ela não sabe se é ou não um clone e vai correndo falar com o Jerry, porque o Jerry era o porto seguro dela. E aí ele volta correndo e dá um beijo nela assim desesperado, porque ele não sabia o que fazer, mas ele queria ter feito isso. Essa idiotice toda, óbvio, além de toda a questão química ali, que a gente já sabe que tem por causa do Rick e tudo mais, é o ponto seguro pra Beth. É o momento em que ela se sente feliz. Ela sabe que o Jerry não vai deixar ela. Ela sabe que ela pode ir falar com o Jerry, que ele simplesmente vai voltar pra ela, seja por qual motivo for. Até mesmo traindo ele com o próprio clone, ou a original, não sei bem. Ela é uma das personagens que eu gosto bastante, exatamente porque as partes em que a gente não vê o Rick demonstrando, é só a gente olhar pra Beth que a gente saberia exatamente o que o Rick faria. Eu gostaria de agradecer você por ter assistido até aqui. Deixa o seu feedback sobre o áudio, porque eu comprei este microfone aqui bonito, não sei se vocês conseguem ver, ó. Eu vou tentar mexer nele. Perdoem se der aí alguma falha no som, mas é isso aqui, entendeu? Eu queria saber como ele tá se saindo. Se você gostou do vídeo, não deixa de se inscrever, deixar o seu like, comenta nos comentários, né? Deixa aí o seu feedback, por assim dizer. Obrigado, pessoal, e até a próxima.